Nesse vídeo a gente vai lidar com essa questão quando a gente precisar fazer renderização em cenários bem apertados, né? Por exemplo, um banheiro, que são cenários bem pequenos. Como é que a gente faria, né? O que acontece? Muita gente tem um truque antigo, né? Ah, Vamos supor que o limite do fechamento, né, desse cubículo, desse quartinho, né, ou banheiro, que seja, esteja aqui. Porém, né, fica ruim a gente ficar vendo essa parede aqui, a não ser que você renderize, vá lá no Photoshop e corte esse pedaço, né? Mas um truque que geralmente o pessoal faz é esticar, né, a parede. Aqui no caso ele move, né? O pessoal move aqui, ó. Vamos fazer um testezinho aqui, ó. Ok, e aí a gente, olha só que interessante, tá? Então o pessoal usa esse truque para renderizar, né? Cenários, né? Pequenos, né? Menores que a gente está acostumado a trabalhar. Então eu vou renderizar aqui para ver como é que fica, olha, né? Então a gente percebe, né, que é um pouco já a gente simula, né, como se tivesse uma aproximação, um fechamento aqui, né, para a gente poder ver o cenário todo. O problema é o reflexo, porque como eu estiquei a parede, né, se eu tiver um objeto reflexivo no cenário, ele está refletindo aqui o céu, né? Tá? Por outro lado, quando eu uso esse truque de renderizar, né, esticando a parede, tá? Eu corro o risco também de entrar luz aqui, porque ele está aberto, tá? Então, o que acontece? Você acaba tendo um cenário com uma iluminação que não seria o correto, né? Porque já que você está fazendo uma interna e está entrando muita iluminação, você meio que está produzindo uma iluminação artificial demais, né? Então, às vezes acontece de você encontrar algumas imagens de maquete e você percebe que tá meio estranha a iluminação, tá artificial demais, né? Não tem áreas de penumbra, tá uma imagem meio que lavada, por causa desse truque, né? Então, o ideal seria a gente conseguir fechar, né? Aqui eu vou voltar e vou fazer com que esse objeto seja um objeto agrupado. O que eu vou fazer? Eu vou colocar vai fechar, ok? O problema é que, né, se eu voltar a cena aqui, ó, ele tá tampando, né? Agora imagina se eu quisesse entrar um pouco no cenário aqui. Vamos tentar entrar um pouco para posicionar a câmera, se eu consigo. Primeiro deixa eu posicionar um observador. Posicionar o observador aqui, com vamos ver como é que ficou. Ficou estranho, né? Porque como ele está num lugar apertado, então fica complicado. O ideal seria o quê?
de eu colocar uma câmera, né? Vamos colocar uma câmera aqui. Então a gente tem um Advanced, criar uma câmera aqui. Em vez de criar a câmera aqui, ó, vou deletar. Então vou essa cena. Ok, vou posicionar esse aqui e assim criar a câmera. Aqui eu clico, né, para editar a câmera. Vamos ver algumas configurações. Aqui deixar a câmera visível ou invisível. Aqui, vamos mostrar a câmera. Vamos ver se ela aparece aqui. Aqui, ó. Então a câmera tá aqui. Nossa, muito estranha essa câmera aqui. Vamos criar uma outra. Vou deletar aqui. Ele tá travado. Vou deletar. Agora vamos criar uma câmera. Deletar de novo porque eu esqueci de colocar de volta assim. Agora vamos criar. Beleza. Vamos enxergar aqui do topo. Por cima, né? Vamos ver, olhar pro topo. Olha, tem a câmera aqui. Então vamos selecionar a câmera aqui. Acho que eu selecionei errado aqui. Vou ver a câmera. Entrou aqui. Ok, vamos ver se tá. Vamos fazer algumas alterações aqui na edição da câmera. Tá 1,50, podemos colocar 1,30 de altura. Editar mais coisas aqui. Quanto, né, se eu diminuir esse número, vamos colocar 20, por exemplo, 20 milímetros, eu consigo afastar, ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de alterar aqui, não afastar focal length, né, para não distorcer muito também. Então acho que aqui pode ser 18. Ok? Então tá fechado, né? Aí eu posso renderizar. Tá, aí, olha, perceba que ele agora reflete, né? Então seria mais real, digamos assim, eu fazer dessa forma, em vez de esticar a parede, né? É um truque, né, que muitos profissionais de 3D usam para fazer a renderização em cenários bem pequenos.
Dá para reparar que não reflete, né, o céu lá fora, né, não entra iluminação, então seria o mais real. O que me parece ele está refletindo até a câmera, né? Aqui no caso eu posso dar um hide, né? Aqui só para mostrar esses controles. Uma outra forma da gente trabalhar com cenários confinados, deixa eu só que em scenes, né? Ó, aqui dou um update, ok, e aí depois eu consigo voltar. Esse aqui não vou usar, posso deletar. Uma outra forma, né, aqui eu não. Uma outra forma da gente aqui, acabou me movendo a câmera. Uma outra forma da gente trabalhar seria usando uma ferramenta chamada Mesh Clipper, né? O que ele faz? Tá essa câmera aqui, tá me atrapalhando, né? Ele tá sendo aqui. Ele funciona somente também, mesma forma que o Fur, em objetos agrupar. Como essa parede está agrupada, né? Deixa eu só também agrupar isso aqui para ele poder fazer parte. Aqui explodir, vai. Aqui eu vou juntar uma mesma, explodir também aqui. Então aqui vou agrupar aqui, fechar essa face, aí ele vira um objeto lá. Group. Tá, agora eu posso aplicar o Mesh Clipper. Não, acho que dá pra ser... Não explode. Na verdade, o Mesh Clipper funciona da seguinte forma. Aqui, eu tenho que fazer um volume maior que o cenário. É ele que vai ser meu parâmetro. Subir um pouco mais. Aqui, vou agrupar e converter para Mesh Clipper. Vou mover, vou fazer ele ficar no meio aqui e vou aqui no cenário, eu vou mandar renderizar. Então o que eu fiz com o Mesh Clipper? Eu estou renderizando um corte, tá? Um corte desse cenário, tanto que, ó, tá pela metade, né? A gente vê o piso, né? Temos assim uma face, né? Que tá na parte de baixo aqui do cenário. Então eu cortei, a gente pode reparar que cortou também a esfera. Né? Então, vamos ver alguns controles do V-Ray Clipper. Ele faz parte da categoria de objetos, né? Mesh Clipper. Então, aqui você tem aqui o Subtract, né? O modo.
Vou mudar para modo de intersecção, vamos ver o que acontece. Vamos renderizar de novo. Tá, não acontece nada, né? Então ele mantém aquele modo de intersecção. Que acontece? Eu acabo renderizando aquele objeto do Mesh Clip que eu estou usando para cortar o cenário. Então esse é o modo Intercept. O modo Subtract, que é esse modo que é o modo do corte, né? Esse Object Material é o seguinte: por haver um corte, vou renderizar de novo. Ele está usando material para preencher, né, esse corte aqui na parede, né? Então está usando o material do Mesh Clipper de referência para preencher essa parede, porque se eu não fosse preencher ele ficaria oco, né? Ó. Se eu desligar aqui, ó, vamos ver o que acontece. Deu para perceber, né? Então essa parede ficaria oca. Não, né? Ela tá oca. Não tem nenhum preenchimento aqui, ó. Dá para ver que não tem nenhum preenchimento. Se eu desabilitar isso aqui, então eu habilito, ele vai pegar o material do objeto. Se eu quiser, eu posso trocar, né? Se eu desligar aqui, ó, eu posso usar um outro material. Vamos supor Color A5. Vamos ver que material é o Color A05, ó, o azul. Tem um... Não, a 05 é o vermelho. Eu poderia usar o vermelho. Então, voltar lá. Então, eu poderia usar, né, esse material A05, que é o vermelho. Se eu mandar renderizar, né? Aqui, ó. Então ele pega a textura que você escolher para preencher a parede. Então esse Mesh Clip é legal para você, quem quiser, né, renderizar corte, né, de maquete, fazer um esquemático. Vou parar aqui, vamos ver os outros controles. O Affect Light, tá? Se estiver habilitado, o que acontece? Ele vai afetar a luz, né? Caso, vamos supor que se tiver uma luz colocada nesse trecho da parede, ele vai afetar. Então eu deixo aqui o Camera Rays Only, interessante. Por exemplo, se eu deixar habilitado aqui, o que acontece? Quando você tiver um cenário, vamos supor que você tem um espelho aqui, e você deixa aqui o Camera Rays Only habilitado, o que tiver aqui atrás, né, seja a parede, seja uma luz que tiver aqui, e aqui você tiver um espelho, vai refletir nesse espelho. Se você deixar desabilitado, ele não vai refletir nada. Olha só, vamos
Vou até mover aqui para a gente poder entender esse processo, já que essa esfera ela é um reflexo aqui, ó. Vamos na renderizar. Olha só que interessante. Apesar de eu ter um corte no cenário, essa esfera não está refletindo lá de fora. Pelo simples fato de eu ter habilitado Cameras Way Only. Agora, se eu desabilitar, vamos ver como é que fica o render. Olha só, ele está refletindo o lado de fora, tá? Então, o Mesh Clipper também é uma opção interessante para renderizar cenários pequenos, né? E a gente faz um corte, né? No caso aqui, né? Para quem não está muito afim de usar um Advanced Camera, né? Aqui prefere usar o Cine do Sketch, existe essa opção, basta você habilitar o Cameras Way Only, tá? Você consegue enxergar a parede mesmo com o corte da maquete. Então, aqui, como está desabilitado, o que acontece? Ó, você vê o reflexo lá do céu lá de fora. Então, se eu deixo habilitado, eu vou ver a parede de trás. O que é esse Clip Light Geometry? Quando está habilitado, o que acontece? O Clipper vai também cortar a luz. Então, talvez o interessante seria desabilitar, porque aí ele não vai cortar a luz, né? O interessante seria renderizar a luz inteira. Eu desabilito. Eu acredito que não tenha cortado, porque aqui, ó, senão ele estaria pego parte aqui, então não está cortado. Mas caso, né, tenha uma outra luz projetada aqui atrás, então seria interessante desabilitar o Keep Light Geometry. Então o Mesh Clipper é uma ferramenta interessante para renderizar corte de maquete e também para cenários bem pequenos, onde você não precisa fazer aquele truque de puxar as paredes para trás, né, para você poder fechar e acabar fazendo com que na hora do reflexo o reflexo não reflita, né, o que é real, né? Então é uma forma de se trabalhar também para cenários bem pequenos, né? Depois renderizar, basta, né, fazer um recorte no editor de imagem e aí você tem o render do cenário em ambiente bem pequeno, ok?